pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula de revisão para a primeira prova trimestral do Estado e um dos primeiros assuntos que a gente vai revisar é a questão do mito e da passagem do mito para a filosofia, esse movimento que se teve de uma linguagem mitológica para uma linguagem filosófica. Uma das primeiras coisas que a gente tem que perceber neste movimento é que não foi uma coisa linear ou que aconteceu rapidamente. A passagem do mito para a filosofia, a gente pode dizer que não aconteceu totalmente. Até hoje, na nossa sociedade, nós ainda nos deparamos com elementos míticos, da mesma forma que deparamos com elementos filosóficos. Então, é uma passagem gradual e que não se deu totalmente, como a gente pode perceber. Nesse sentido, a gente pode perceber também que tanto o mito quanto a filosofia, eles buscam dar respostas aos fenômenos, às realidades humanas, aquilo que nós vivemos, de formas diferentes. Como o mito, ele busca dar suas respostas a partir de alegorias, de referência aos deuses, às coisas fantásticas, fantasmagóricas. Então, a existência do mito, ou a linguagem mítica, busca explicar a realidade, busca explicar as coisas que acontecem neste mundo a partir de uma linguagem figurada, uma linguagem mítica, uma linguagem muitas vezes permeadas de milagres, de coisas sobrenaturais, assim podemos dizer. Já a filosofia, ela busca dar respostas para as coisas deste mundo, para os acontecimentos, para os fenômenos, para a realidade humana, a partir da razão. Esta é a grande diferença entre a linguagem mítica e a linguagem filosófica. As duas buscam respostas para as coisas que acontecem neste mundo, porém, uma com uma linguagem racional, enquanto que a outra com uma linguagem fantasmagórica, fantástica. Dando prosseguimento ao nosso estudo, a gente vai refletir um pouco agora sobre a filosofia de Aristóteles, que é um dos principais pensadores do período socrático e que influencia muito a filosofia, que influenciou e ainda influencia a filosofia. Para Aristóteles, o início do conhecimento se dá a partir do mundo físico. Diferentemente de Platão, que para Platão o mundo físico era apenas uma cópia do mundo inteligível, para Aristóteles o mundo sensível, ou seja, a capacidade que o ser humano tem de, a partir dos seus sentidos, conhecer, é de fundamental importância para o desenvolvimento e para chegar às coisas metafísicas. A gente pode pensar Aristóteles como se fosse uma escada. O pensamento aristotélico é como se fosse uma escada. Aqui em cima está o que ele chama de motor imóvel. E para chegar a este motor imóvel, que move tudo sem ser movido, existem categorias. As categorias das coisas físicas. Então, a física para Aristóteles tem uma importância muito grande, porque é a física que permite, são as coisas físicas que permite que alcancemos, que cheguemos em realidades metafísicas. Então, as coisas deste mundo, as coisas físicas, aquilo que nós temos capacidade de acesso a partir dos nossos órgãos do sentido, proporciona ao ser humano esta capacidade de chegar ao conhecimento. Enquanto que, para Platão, pelo contrário,
as coisas físicas não tinham valor em si, porque eram cópias de uma ideia perfeita que só existia no mundo das ideias. Assim como eu falei do meu celular, que trava, que não roda os aplicativos da maneira como eu queria, e para este celular existe uma ideia perfeita de celular no mundo das ideias, que seria o celular que eu queria. Para Aristóteles, este celular com essas imperfeições, com esses travamentos, é que vai me fazer conhecer as coisas. Se eu fosse um técnico de celular, eu faria um celular cada vez mais potente, cada vez mais próximo dessa realidade perfeita, desta realidade imóvel, que é o motor imóvel, que futuramente Tomás de Aquino vai interpretar como Deus. Deus é o motor imóvel de Aristóteles. Então, as coisas físicas para este pensador têm uma grande importância e são elas que fazem com que o ser humano possa alcançar as coisas que estão mais acima nas escadas. Então, aqui estão as coisas físicas, as categorias de coisas físicas que fazem com que a gente vai chegando até o motor imóvel, que move todas as coisas sem ser movido. Por fim, nesta nossa breve revisão do assunto para esta prova, a gente vai entrar em duas categorias importantes no pensamento de Immanuel Kant, que é as categorias de espaço e de tempo. Então a gente agora já passa para Immanuel Kant. A primeira coisa que a gente precisa saber da filosofia de Immanuel Kant é que ele faz uma virada. Esta virada kantiana é considerada uma virada copernicana. Para Nicolau Copérnico, não era mais a Terra que estava no centro do universo e o Sol girava em torno, mas se inverteu, o Sol veio para o centro e a Terra gira em torno do Sol. Para Immanuel Kant, o movimento é parecido nas questões filosóficas. Não mais o objeto está no sujeito, no centro, mas o sujeito é que vai para o centro e o objeto é que orbita em torno desse sujeito. Esta virada é muito importante porque, por uma questão tanto de método como de linguagem. A linguagem passa a ser uma linguagem subjetiva, não mais objetiva como era antes dele. E, nesse sentido, a gente pode refletir sobre as duas categorias importantes para o pensamento de Kant, que ele vai falar na Crítica da Razão Pura, que é espaço e tempo. São duas categorias importantíssimas na filosofia. Por quê? Porque o pensamento humano não consegue se desvencilhar desses dois elementos, espaço e tempo. Quer um desafio? Tente pensar alguma coisa que esteja fora do espaço e do tempo. Não consegue. Ninguém consegue pensar nada que esteja fora do espaço e do tempo. Por isso, são categorias importantes. E no pensamento kantiano, em específico, na crítica da razão prática, na crítica da razão pura, ele vai falar que espaço e tempo são duas categorias a priori. São duas categorias a priori. O que isso significa? Isso significa que essas duas categorias são anteriores ao ser humano. E por isso, são essas duas categorias que vão fazer com que o ser humano, o espaço, ele vai medir a distância entre um objeto e outro,
um objeto e outro. Isso é o espaço. E o tempo vai determinar não mais a distância, mas o espaço. No espaço não, que a gente está entrando em outra categoria. Para explicar Kant é difícil. Seria para comparar o tempo. O tempo ele compara eventos. Então, entre um evento e o outro, o tempo é que compara esses dois eventos. É o tempo que determina o acontecimento de um evento e de outro. Então, essas duas categorias, então o tempo ele vai estar entre um evento e outro. Por isso que espaço e tempo é muito importante. E a gente não pode deixar passar despercebido este termo aqui. Porque espaço e tempo, eles são anteriores, eles são a priori ao ser humano. E às suas ações e tudo aquilo que o ser humano faz. E isso é de grande importância saber, nesta revisão, que as categorias de espaço e tempo são a priori. Uma para determinar a distância entre um objeto e o outro outro para determinar um evento e outro. O tempo está entre um evento e outro. Isso é muito importante, a gente não pode deixar passar despercebido, porque pode ser uma matéria que caia nesta prova, tá bom? Finalmente, a gente vai falar sobre outra característica muito presente no pensamento moderno, isso não limpa não. Na modernidade, se constatou que houve uma exaltação exacerbada da razão humana. Ou seja, a razão humana era capaz de explicar todos os acontecimentos e, a partir da razão, o ser que era racional, que conseguia, que era capacitado, que era extremamente racional, era capaz de proporcionar uma vida agradável, uma sociedade agradável. A sociedade perfeita seria a sociedade da razão, onde todos, no uso de sua razão, era capaz de se elevar espiritualmente, socialmente, culturalmente. Mas a gente percebe que não era bem assim. A razão, ela tem os seus limites. A razão ela tem os seus limites, até que Kant ele vai escrever a religião nos limites da simples razão. Então, para esse pensamento moderno, ele vai exaltar a razão em detrimento das outras características do ser humano. No entanto, a gente precisa compreender que a razão ela não é capaz de explicar todas as coisas. A partir da razão, a gente chega a várias conclusões, a gente chega a grandes elucubrações filosóficas. No entanto, existem certas categorias que a razão ainda não foi capaz de explicar. E daí? Por quê? Por que em um tempo em que a razão foi superexaltada, a gente teve momentos trágicos, como, por exemplo, o nazismo, o fascismo? Então, todos esses elementos nos levam a crer que nem sempre a razão humana é capaz de responder todas as demandas existenciais do homem. A razão, porém, é o vínculo, a razão como vínculo entre o ser humano
vínculo entre o homem e a sua realidade. É o vínculo, a razão é o vínculo entre esses dois elementos, entre o homem e sua realidade, e a realidade que ele está inserida. O homem, a partir da razão, conhece a sua realidade. No entanto, nem todas as respostas desta realidade se dá por meio de uma reflexão racional. Então, o ser humano é muito mais do que a sua razão. A razão é uma das características do ser humano. É algo que distingue o ser humano. No entanto, o ser humano possui diversas outras características. O ser humano possui a sua espiritualidade, que vai além da razão. O ser humano possui as suas demandas existenciais, que não é algo linear, que não é algo que possa ser esmiuçado pela razão. Existem muitas coisas no ser humano que ainda não pode ser esmiuçado pela razão. Mas a razão representa para o homem moderno este vínculo entre o homem e sua realidade. Então, meus queridos, eu fico por aqui. A nossa aula de revisão termina. Eu não vou falar muito para que ela não fique muito extensa e vocês deem preguiça de assistir, porque isso que eu dei aqui para vocês vai ser de grande valia na hora da avaliação. Quando vocês forem fazer a avaliação, vocês vão lembrar, o professor falou isso na aula. Então, não deixe de assistir toda. Se vocês chegaram até aqui é porque vocês assistiram toda, né? Então, não deixe de dar o like e muito obrigado, viu? Eu espero que vocês façam uma boa prova para que o professor de filosofia também ganhe crédito lá no Alto Clero, tá bom? Um abraço.